Bem, estamos de volta com o Argumento e agora vamos conversar com o médico Leonardo Valinotto, que é especialista em endoscopia e mais especificamente agora com as cirurgias bariátricas sem corte. Seria o termo mais fácil, mais comercial de explicar. Ele vai nos dar todos os detalhes desse procedimento que vem sendo feito no Hospital Porto Dias. Doutor Leonardo, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Bem... Eu que agradeço o convite, Mauro. Obrigado aos espectadores que estão nos assistindo. A obesidade é a doença do século, nós todos sabemos as dificuldades que ela provoca, as consequências e assim por diante. Não é? Dificilmente alguém é obeso porque quer, não é verdade? E aí já existem vários procedimentos para combater a obesidade, vários tipos de cirurgias bariátricas, não é isso? Correto. E agora surgiu uma mais simples, mais fácil, mas também para aquelas pessoas que atingem apenas o grau 1 da obesidade, que seria um tipo de procedimento, que o senhor vai já nos explicar, sem nenhum corte, usado pela boca como uma endoscopia, não é verdade? Como é que se chama isso? Perfeitamente. O termo utilizado hoje seria a gastroplastia endoscópica redutora. É um procedimento que ele se assemelha a uma cirurgia bariátrica, mas ele não é uma cirurgia. É um procedimento endoscópico, tá? Realizado todo através do equipamento de endoscopia, todo pela boca, um procedimento que ele não tem corte e que a gente basicamente faz com sutura gástrica. Hoje, depois de muitos anos, a gente conseguiu a tão sonhada sutura endoscópica. Hoje a gente tem um equipamento que a gente consegue realizar uma sutura no estômago por endoscopia, ou no esôfago, ou no intestino, como uma sutura realizada numa cirurgia, ou até mesmo uma sutura realizada na pele. Com o auxílio desse equipamento, a gente consegue fazer como se fosse uma aplicatura gástrica, fazer pontos em vários locais específicos diminuindo do o estômago. Perfeitamente. E quando a gente vai fazendo esse tipo de sutura, o estômago ele vai ganhando um novo formato e diminuindo o seu tamanho. Na verdade, o melhor termo seria a sua capacidade, que iria diminuir em média de 60% a 70%. Como é que é feito essa divisão? A partir de quanto pode fazer esse tipo de procedimento com endoscopia, depois tem a cirurgia laparoscópica, que é o segundo ponto, até a necessidade de cirurgia geral, né, com corte e assim por diante. Sim, é muito importante a gente falar aqui que a gastroplastia endoscópica ela não compete com a cirurgia bariátrica, seja por videolaparoscopia, seja a cirurgia aberta mais antiga. E essa falta de competição é pelo grau de obesidade do paciente? Perfeitamente. A indicação do procedimento hoje ela se baseia no índice de massa corpórea, que é um indicador baseado na altura e no peso do paciente. E baseado no IMC do paciente, a gente vai indicar ou não o procedimento. Hoje em dia, a indicação bem estabelecida da gastroplastia endoscópica é a obesidade grau 1 e o paciente que tem obesidade grau 2 sem comorbidade associada, que seria uma doença como pressão alta, diabetes, algumas outras doenças metabólicas, osteoarticulares. E já a cirurgia seria o paciente que ele tem a obesidade grau 2 com alguma comorbidade associada, o paciente obeso grau 3 e o paciente obeso grau 4. A cirurgia, inclusive, ela tem resultados diferentes do que a gastroplastia endoscópica. A gastroplastia endoscópica, a gente vai esperar uma perda de peso de aproximadamente 20% a 25% do peso total do paciente. Já a cirurgia bariátrica é um procedimento que vai alcançar até 40% da perda de peso do peso total do paciente. Bem, ela é aconselhável, ela é recomendável em casos estéticos, doutor Leonardo? Olha, Mauro... Porque fica logo no ar. Sim. Isso é uma coisa que a gente vê muito no dia a dia. A pessoa não tem nenhum problema secundário de diabetes, de pressão alta, mas se sente gordinha. E aí? Sim, é muito comum a gente receber no paciente, no consultório, pacientes que eles são sobrepeso. Muitas vezes são moças jovens que querem
por questões estéticas, perder um pouco de peso e elas vão em busca do procedimento. Hoje, a gente ainda não vê muito atrás do procedimento da gastroplastia endoscópica, que é muito novo, mas a gente vê muito com outro tratamento endoscópico de obesidade, que é do balão intragástrico. É muito comum a gente receber jovens que estão ainda num sobrepeso, ainda não alcançaram nem a obesidade grau 1 ou que estão no início da obesidade grau 1 e que procuram o procedimento para perder peso. Que não querem malhar, então fica bem mais rápido, mais fácil. A gente sempre explica que é muito importante o exercício físico, o tratamento endoscópico o tratamento endoscópico da obesidade, ele na verdade, eu digo que ele é um tripé. Ele é o principal alicerce, mas o paciente ele precisa ter associado um acompanhamento com o nutricionista, ele precisa entender que ele vai ter novos hábitos alimentares e que também é necessário o auxílio do exercício físico e de preferência com Então tem um pré e um pós semelhante a uma cirurgia bariátrica? Sem dúvida, o pré e o pós são semelhantes. Com toda uma reeducação alimentar, com todo o acompanhamento psicológico e assim por diante? Perfeito. Desde o pré-operatório do procedimento, já é semelhante ao da cirurgia bariátrica. Como é um procedimento que, apesar de ser um procedimento simples, tecnicamente um procedimento simples, a gente precisa de anestesia geral por causa do tempo do procedimento. A pessoa se interna? Sim, é necessário que a pessoa... Mas ele precisa dormir, ficar 2 dias no hospital ou no mesmo dia ele sai? Como é que é? Não, o paciente dá entrada no hospital. Geralmente a gente faz o procedimento pela manhã. O procedimento ele demora, em mãos experientes, uma média de 60 a 70 minutos. Depois o paciente fica em observação por algumas horas. A gente espera que o paciente acorde para poder examinar ele, para poder avaliar o grau de dor do paciente, ver como é que está a recuperação dele. Grau de dor dói, apesar da anestesia ou quando passa a anestesia, é isso? Não, no começo dói um pouquinho. O tempo de recuperação desse procedimento são mais ou menos 2 a 3 dias. 90% dos pacientes eles têm uma recuperação rápida e no terceiro dia eles já estão indo para o trabalho. Mas ele sai no mesmo dia, ele sai do hospital? Sai no mesmo dia. Nós vamos pedir para a produção colocar um filme que eu queria que o senhor explicasse, é exatamente o procedimento, não é? Isso, exato. Tá, então nós vamos ter a oportunidade de ver. Bom, aí a gente está tendo a introdução de um aparelho de endoscopia de duplo canal, que é um aparelho terapêutico apropriado para esse tipo de procedimento, que está acoplado com o overstitch, que é equipamento de sutura. Aí é uma visão interna do endoscopista e agora ele está fazendo uma marcação com um bisturi que a gente chama de plasma de argônio para a gente não perder o parâmetro anatômico para a realização da sutura. Agora vai aparecer o equipamento com o overstitch na ponta, que é o equipamento que faz a sutura, e a gente consegue dar esses pontos que são transmurais, que conseguem atravessar todas as camadas do estômago, e a gente vai fazendo como se fosse um formato de U. E conforme a gente vai fechando esses pontos, o estômago ele vai ficando como se fosse embrulhado, ele vai diminuindo o volume dele. E diminui até quantos por cento? Varia de paciente para paciente? Depende. Esse ponto a gente repete 4 a 5 vezes para o estômago ficar bem fechado. E aí você vê uma imagem final da redução da capacidade total do estômago. Ele lembra o formato de uma banana, que lembra também a gastroplastia vertical. E só o fundo dele fica livre, que é a parte superior do estômago. Quando necessário, a gente pode fazer uma sutura de reforço em pacientes que apresentem alguma dilatação do estômago. É muito interessante, Mauro, falar dessa sutura secundária que a gente pode fazer também, que uma das indicações mais bem estabelecidas para esse procedimento é a gastroplastia endoscópica secundária. Hoje é muito comum a gente ter pacientes que eles já são operados, já tem gastroplastia cirúrgica, que você citou, pela videolaparoscopia, tanto pela técnica bypass, que é uma técnica restritiva e desabsortiva, quanto pela técnica da gastroplastia vertical, que hoje é muito utilizada e que é a técnica que lembra essa técnica que a gente está comentando. Muitas vezes esses pacientes eles apresentam um reganho de peso importante depois da cirurgia. Muitas vezes, muitos anos depois de um ano, de 2 anos. Às vezes depois de 10 anos da cirurgia. Temos visto muito isso. Isso, hoje é uma coisa muito comum. E com o auxílio do overstitch, desse equipamento que a gente consegue fazer a sutura... Dá para recuperar. A gente consegue fazer a gastroplastia endoscópica secundária. Tá? A gente consegue
reduzir nos casos de bypass, a gente consegue fazer uma sutura que a gente diminui a boca anastomótica, que é a transição da neocâmara gástrica para o intestino, e a gente consegue diminuir a câmara dilatada do estômago, voltando o formato do estômago. Doutor Leonardo, qual é o percentual desses pacientes que fizeram a bariátrica comum que voltam a engordar? Os trabalhos que a gente tem visto até hoje, tanto nacionais quanto internacionais, eles têm demonstrado uma perda de 70% a 100% do peso que o paciente reganhou após a cirurgia. Isso num período de aproximadamente 6 meses. É muito, né? Mesmo com toda a reeducação alimentar, ou isso acontece com aqueles que não obedeceram o que foi sugerido? Não, veja bem, nesse momento, quando o paciente vem, a gente também tem uma preocupação após o procedimento com ele. A gente também recomenda o retorno com acompanhamento com o nutricionista, às vezes com o nutrólogo, porque durante esse caminho, esses pacientes, eles perdem essa aderência ao tratamento, eles já não fazem mais o mesmo acompanhamento. E isso é importante porque o paciente ele vai precisar aprender a se alimentar novamente, porque o estômago dele ele não vai mais estar com aquela capacidade que ele tinha enquanto estava dilatado. A gente fecha tanto o estômago, dependendo da situação, que nos primeiros dias o paciente ele só vai conseguir comer líquido. Se ele tentar comer alguma coisa diferente, ele vai provavelmente vomitar, não vai se sentir bem. Então ele tem que respeitar essa reintrodução alimentar. Esses 20% que o procedimento que o senhor faz sugere, em quanto tempo é perdido? A maior parte do peso ela é perdida de 1 a 6 meses. É como se fosse uma curva exponencial decrescente. O paciente ele perde a maior parte do peso no primeiro mês, depois no segundo, e aí vai diminuindo um pouquinho a cada mês sucessivamente. Até que chega a um equilíbrio Até que chega algum equilíbrio e para, bem como na cirurgia bariátrica. E há registros de voltar, esse que fez esse procedimento, de voltar a ganhar peso? Sim, existe a possibilidade desses pacientes ganharem peso. Muitas vezes acontece, como a gente viu, né, no vídeo, muitas vezes acontece a dilatação desse estômago que está num novo formato. E quando isso acontece, o que a gente recomenda é que a gente faça uma sutura de reforço. E é muito importante também que o paciente ele respeite a alimentação. O paciente ele tem que entender que esse procedimento ele é uma ajuda, ele vem para auxiliar. Mas a força de vontade dele é muito importante. Não é a solução do caso. Não é a solução. É uma ajuda. Então eu vou lhe perguntar agora o contrário. Percentualmente, em nível de êxito, de sucesso, que não volta a ganhar peso e assim por diante, de todos esses procedimentos, quanto é que acontece? Olha, hoje a gente tem em média 80% de resultados muito positivos com esse procedimento, tá? Ele é um procedimento relativamente muito novo ainda, Mauro. Tem mais ou menos 8 anos que ele iniciou no mundo. No mundo, estamos alcançando 10 mil casos e no Brasil, estamos indo para 1.000 casos. Esse procedimento é um procedimento que ele foi liberado pela Anvisa em julho do ano passado. Isso é uma coisa muito importante a ser dita. Ele já é reconhecido pela FDA, já tem muitos trabalhos internacionais. E é um procedimento que, inclusive, ele já é reconhecido pelo CREMESP. Já teve um parecer favorável pelo CREMESP, que é um dos maiores, é o maior conselho do Brasil e um dos poucos conselhos que tem uma câmara técnica endoscópica que possa avaliar. Então, a gente já teve o parecer favorável do CREMESP, a Sociedade Brasileira de Endoscopia já reconhece como um procedimento endoscópico e a Sociedade de Cirurgia Bariátrica também já reconheceu como um procedimento endoscópico e não cirúrgico. E, em relação ao CFM, já foi submetido toda a relação a respeito do procedimento, inclusive com todos os trabalhos nacionais e internacionais, com todos os seus resultados, e provavelmente em breve também deve ter um parecer favorável do CFM. Doutor Leonardo, considerando a altura média do paraense de 1,70 m, o que significa em nível de peso a recomendação para esse tipo de procedimento? Olha, uma coisa interessante da gente falar do paraense, Mauro, é o seguinte. Em primeiro lugar, a obesidade ela é um problema de saúde mundial muito evidente. Em 10 anos, no Brasil, por exemplo, a obesidade ela aumentou 60%. E principalmente em jovens. Foi de 12% a praticamente 20% da população. Isso a gente está levando em consideração só a obesidade, não sobrepeso. E uma coisa que chama a atenção aqui em Belém, mais especificamente, é que Belém, durante alguns anos, ela foi considerada uma das capitais com maior índice de obesidade do Brasil.
Hoje ela já saiu dos primeiros lugares. Hoje a gente tem como primeira capital com maior índice de obesidade Manaus, a segunda Macapá e a terceira Cuiabá. Belém já não participa, mas durante muito tempo ela esteve entre as principais capitais. Em relação à altura do paraense, eu acho que isso é uma coisa que a altura tem influência no índice de massa corpórea. Sim. Então acaba que a altura tem influência. A sua decisão é pelo IMC, né? É pelo IMC. Então a gente vai fazer isso a altura é importante. Eu estou lhe peso. perguntando a altura média. Eu quero dar uma informação mais clara para o nosso telespectador para saber em que nível ele está. Se ele pode procurar o procedimento endoscópico, se ele tem que partir para uma cirurgia laparoscópica, se ele tem que abrir a barriga e assim por diante. Para o espectador ter uma noção bem interessante, eu acho que o ideal é ele ver a estatura atual dele, ver o peso atual dele e fazer a continha do índice de massa corpórea. É uma conta simples, que a gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado em metros. E assim a gente vai ter um índice de massa corpórea desse paciente. Se ele tiver próximo de 30, ele é um paciente que ele já pode pensar no procedimento. O paciente que está no IMC basicamente entre 30 e 40 é o paciente que vai ser submetido ao método. Eu sei, o seu cuidado é natural, um cuidado de dar esse tipo de informação, mas eu vou começar aqui a chutar. Vamos dizer que uma pessoa com 1,70 m de altura, certo, com 90 quilos, o senhor recomendaria que ele procurasse? Esse paciente, fazendo um cálculo matemático rápido aqui, ele já deve estar na obesidade grau 1. Ele já está no grau 1? Eu imagino, pode ser que eu esteja errando a matemática. Depois da maniçopa do cílio, com certeza, não é? Então, ele já passaria por cima desse procedimento endoscópico. O paciente que é obeso grau 1, ele já teria indicação desse procedimento. Tá, então, a gente simplificando, esse procedimento é para o gordinho, não é para o gordo. Exatamente, por aí. Muito obrigado por essa entrevista, desculpa a brincadeira, para facilitar o entendimento da coisa, né? Boa sorte nesse procedimento, ele é encontrado no Hospital Porto Dias, não é? Exatamente, nós já estamos realizando, o procedimento já está disponível no Hospital Porto Dias e já estamos com alguns casos realizados e tendo, graças a Deus, um sucesso bem interessante com esses pacientes. Sucesso, muito obrigado, doutor Leonardo Valinotto. Obrigado, mano. Obrigado pela sua companhia, estaremos de volta na próxima segunda-feira. Tchau.